E para isso que a gente fala que as boas práticas de plantio são indispensáveis. Construir ao longo dos anos o meu solo, melhorar ele, estar preocupado com o plantio, orientar o operador, cuidar da velocidade de semeadura, tudo isso, cuidar que a semente realmente tenha um excelente contato com o solo. Por que a gente fala isso? Porque a semente precisa de contato com o solo. É ali que ela vai absorver água, que ela vai interagir com a temperatura, com a aeração do solo e vai emergir uma planta de forma uniforme. E esse trabalho de boas práticas de plantio, eu aproveito para convidar vocês para acompanhar esse trabalho, é um trabalho que a gente faz aí há um longo período. Tem aqui os canais aí para vocês terem acesso a mais informações de como proceder aí um excelente plantio aí visando a emergência de plantas sem limitações e visando alta produtividade com rentabilidade. E dentro desse contexto que a gente falou, eu faço um desafio para vocês, agricultores que estão nos ouvindo. Essa frase é extremamente impactante e, ao mesmo tempo, ela nos dá vários direcionamentos. O que ela diz? É necessário decidir se vamos utilizar a qualidade de semente para enfrentar condições adversas no ambiente de semeadura ou para construir plantas de alta performance. Ou seja, se eu quero comprar uma semente de excelente qualidade e plantar literalmente sem cuidar das boas práticas de plantio, eu posso. Eu vou ter um stand mediano. Mas se eu quero pegar essa qualidade de semente e usar, fazer um excelente plantio num ambiente adequado dentro da minha realidade, da minha propriedade, eu tenho uma chance de construir plantas com potencial muito superior a isso. Então é isso, usar a qualidade de semente realmente para construir plantas de alto potencial. E a gente sabe que dentro dessas realidades de ambientes de produção, a gente tem várias situações e que muitas vezes a gente não consegue prever se eu vou ter uma chuva pós-plantio. Então, nesses casos, a gente deixa que realmente o vigor nos ajude a superar essa adversidade, não em todos. Então, por isso, o planejamento e a construção dos ambientes são extremamente importantes. E a gente tem ambientes de produção e ambientes de produção. Aqui a gente está mostrando cenários aí extremamente favoráveis à emergência de plantas. Claro, desde que eu tenha a variável climática do meu lado, né, que a gente sabe que o nosso plantio é a céu aberto. Então, é muito importante isso. Qual é o meu ambiente? É com palha? Eu consigo manejar essa palha? Eu tenho risco de ficar semente na palha? O meu ambiente é um solo compactado? Eu tenho risco de ficar com um sulco de semeadura aberta? Então, eu tenho que entender cada vez mais quais as limitações do meu solo para que eu consiga proceder a um excelente plantio. Isso é muito importante. E eu costumo dizer sempre que o plantio inicia na distribuição uniforme da palha na colheita da cultura anterior. Então, quando eu vou colher o milho, por exemplo, ou as regiões que tem a soja, depois tem plantas de cobertura, ou mesmo manejo das plantas de cobertura, como que eu estou cuidando da distribuição uniforme dessa palha? Porque eu vou ter limitações. Essa palha acumulada me prejudica o meu plantio. Porque ou eu vou ter uma linha em cima de um ambiente, eu vou ter plantas num ambiente de excesso de palha e plantas num ambiente com pouca palha. Isso afeta todo o meu sistema de plantio, todos os mecanismos da semeadora, afeta a proteção do meu solo perante uma chuva ou alta temperatura e também a relação carbono-nitrogênio e toda a disponibilidade de nutrientes. Eu estou alterando o meu ambiente. Então, eu posso ter limitações no meu plantio, principalmente pelo efeito físico do excesso de palha frente a pouca palha. Eu vou tendo variabilidade no meu ambiente e a minha semeadora muitas vezes não consegue se adaptar a isso. Eu acabo deixando algumas sementes em excesso de profundidade e outras mais superficial. Isso é importante. E quem trabalha, por exemplo, com milho e braquiária, eu sei que as regiões dos senhores que nos ouvem e senhoras têm muito essa característica. Como que eu faço para manejar essa palhada depois? Então, eu preciso que a minha semeadora realmente consiga cortar essa palha, abrir um sulco de semeadura e depositar a semente de forma uniforme, sem variação na distribuição, seja ela horizontal, semente por semente na linha, que eu não tenha falhas duplas e triplas, e também sem a variação de profundidade, que é o que a gente chama de variação vertical na deposição de sementes. Eu não posso ter semente na palha, entre a palha ou sobre a palha, porque eu estou perdendo as plantas ou eu estou limitando as minhas plantas. Elas precisam realmente de um excelente contato solo-semente. Só que isso muitas vezes é um desafio, porque ou eu não tenho palha, e eu tenho um ambiente muito propício à ocorrência de um grande impacto do excesso de chuva, ou mesmo da alta temperatura. E se eu tenho muita palha, eu tenho dificuldade no manejo. Eu tenho que aprender como administrar essa palha.
Eu costumo dizer que é como administrar os nossos recursos. Eu tenho que entender o que eu preciso, quanto tempo antes eu tenho que dessecar essa palha. Eu sei que tem todo o problema do fogo em muitas regiões também, mas eu tenho hoje vários mecanismos que me ajudam nesse trabalho. Por exemplo, o rolo-faca. Eu faço a dessecação, rolo essa palha, ou rolo e desseco depois. Tudo isso me ajuda para mim ter o melhor ambiente de plantio. E lá no momento do plantio eu preciso estar acompanhando. Será que a semente está em contato com o solo ou está entre a palha? Esse caso aqui é um caso de um plantio também no sul do Brasil, que eu estava acompanhando e eu disse, não está ficando em contato com a palha. E aí a gente foi lá, ajustou e melhorou, porque era muita palha. Era uma palha que estava manejada com rolo-faca 45 dias antes. E mesmo assim eu vinha tendo problemas de semente em contato com a palha. Então, seja qual for o ambiente, eu preciso administrar essa palha, cortar ela e botar a semente em contato com o solo. Como a gente está vendo nessa lavoura? Parece que a palha nem foi mexida, que ela foi colocada ali pós-plantio. Tamanha perfeição do corte e deposição de sementes e emergência de plantas. Então, esses aspectos são importantes. Aqui também uma palhada de braquiária que a gente observa algumas falhas, porque devido ao excesso de planta, de palha. Não é devido à qualidade de semente, devido ao excesso de palha, acabou que a semente ficou em contato com a palha e não entrou em contato com o solo. Isso é um problema muito grave. É um erro comum de plantabilidade. Eu sei que nos casos que eu tenho muita palha, mesmo que eu maneje ela antes, eu não consigo cortar ela em 100%, mas eu preciso tentar chegar nesse 100% de eficiência na deposição das sementes no ambiente que ela precisa, que é o solo, em profundidade adequada. Então, isso é importante, porque o contrário disso eu começo a gerar limitações. E aí, dentro desse contexto, vem toda uma discussão. O que realmente é a plantabilidade? Por que eu preciso me preocupar com a plantabilidade? Eu costumo resumir plantabilidade na capacidade de distribuir plantas uniformes na área de produção. Por que plantas? Porque eu distribuo sementes para obter plantas. Esse é o nosso grande compromisso. E para que isso aconteça, eu preciso de uma série de atenções aos detalhes. A semente, uma semente de qualidade, bem classificada, uma boa abertura e fechamento de suco, cuidar da velocidade, um solo que tenha uma umidade favorável. Todos esses aspectos a gente precisa administrar eles. A gente sabe que é um plantio a céu aberto e que muitas vezes eu tenho variações que eu não posso prever, mas elas têm que estar dentro desse limite que a semente permite que nós podemos trabalhar no estabelecimento. Reforçamos também que todas as grandes culturas exigem uma distribuição uniforme entre plantas, seja milho, seja soja ou outras espécies, elas precisam de uma distribuição uniforme. Cada planta precisa ter um ambiente de interação, um espaço definido para buscar água, luz e nutrientes. Quando eu tenho plantas muito próximas, eu tenho competição pelos fatores de produção. E quando eu tenho espaços vazios, eu estou perdendo uma unidade de produção, estou perdendo produtividade. Isso é importante a gente lembrar. E o que é plantabilidade? A gente pode resumir plantabilidade em sete grandes pontos. Primeiro, qualidade de semente. Segundo, sementes bem classificadas. Um equipamento bem regulado. Um plantio na velocidade correta, no momento certo. Um excelente tratamento de sementes. E todo um cuidado com solo e ambiente. Os dois têm que estar adequados. E um ponto que a gente bate muito em cima é a velocidade de plantio. De maneira geral, a gente está ampliando as áreas de plantio e a gente precisa ter um cuidado muito grande. Isso vale para o produtor que tem uma propriedade pequena, média ou grande. Eu tenho que cuidar da velocidade de plantio, ela tem que ser adequada. A gente traz um exemplo aqui de um plantio a 9 km por hora, onde eu tenho 2,5 metros por segundo. O que eu preciso lembrar nesses 2,5 metros por segundo? Eu preciso cortar a palha a 2,5 metros por segundo, abrir o sulco de semeadura, posicionar 32,5 sementes a 3 centímetros cada uma, espaçamento igual, profundidade igual, fechar o sulco e compactar. Tudo isso em milésimos de segundo. E quanto maior a quantidade de sementes que a gente está colocando por metro, maior esse desafio. E lembre, eu tenho que ter uma uniformidade na distribuição horizontal, como a gente está vendo aqui, e vertical também. Eu não posso ter oscilação na profundidade entre sementes na mesma linha, porque eu vou estar gerando um ambiente diferente para elas, e elas podem emergir em momentos diferentes. E aí eu vou ter competição entre plantas, eu vou ter uma planta dominante e uma planta dominada. Não por qualidade de semente, e sim por ambiente. Então, plantabilidade, uma excelente distribuição horizontal e vertical. Claro, no ambiente favorável, tudo isso.
Um ponto que a gente vê muitos erros por parte, em termos de plantio, a gente fez um trabalho muito grande nos últimos anos, monitorando o plantio para chegar a essas conclusões. E um dos principais pontos que a gente vê que é desfavorável à semente é a profundidade de semeadura. Aqui a gente está com uma profundidade em torno de 9 centímetros. Uma profundidade muito superior, de 3 a 4, como é a necessidade de uma semente de soja. Então, isso nos tira muita produtividade, porque a semente gasta muita energia para romper esse ambiente. Então, olha essa situação. Uma mesma situação muito similar com 9 centímetros de profundidade. Olha como fica a minha planta na emergência. Uma planta com sistema radicular reduzido, com alongamento e engrossamento do hipocótilo, que é essa região entre os cotilédones e a base do sistema radicular. Mas por que, Alexandre, que essa planta ficou assim? Isso é qualidade de semente. Não. Isso é excesso de profundidade. E muitas vezes associado a outros fatores também. Então a gente precisa lembrar que sempre cuidar muito o plantio, a profundidade. Aqui a gente traz um trabalho, semente de alto e baixo vigor, plantadas a 3, 6 e 8 centímetros de profundidade. Qual que está melhor? Entre 3 e 4 centímetros, que é a primeira imagem aqui à direita. Olha o sistema radicular, olha a uniformidade. Tanto no alto vigor, uma qualidade muito maior no alto vigor do que no baixo, mas os dois têm uma qualidade. Aí quando a gente vai aumentando a profundidade, a gente vai cada vez mais prejudicando o estande de plantas. Isso é muito importante. Mas o que ocorre muito nas lavouras, além de profundidade excessiva, é variação nessa profundidade. Observem aqui, eu tenho plantas na mesma linha, lado a lado, em profundidades diferentes. E essa direita, por que ela está mais debilitada? Primeiro, porque essa área choveu em cima, logo depois do plantio, eu tive assoreamento. E segundo, porque ela ficou exposta a alta temperatura. Logo depois da chuva, nos próximos dias, foi 40 graus em cima dela. Então, um outro ambiente extremamente adverso. Então, prejudicou a emergência. E observem que eu tenho plantas em tamanhos diferentes. Isso é muito prejudicial. Por quê? Porque elas estão posicionadas em ambientes diferentes, em profundidades diferentes. Então, aquilo que a gente falou anteriormente, um excelente plantio é o que a gente pode fazer de melhor em busca da produtividade. E isso não nos custa nada. Um plantio de qualidade não nos custa dinheiro. Nos custa, sim, conhecimento aplicado por metro quadrado e, muitas vezes, capricho. Detalhe, cuidar o detalhe. Acompanhar o pós-semeadura. Porque se eu esperar a emergência para ver que eu fiz errado, eu já perdi um ciclo naquele talhão. Então, se eu puder ter uma ação corretiva no momento que está ocorrendo o erro, eu vou conseguir ajustar nos métodos seguintes. E isso vai me gerar produtividade. Esse ponto é importante. E a gente sabe que esses ambientes de plantio não são as mil maravilhas. Muitas vezes eu tenho que fazer um plantio num ambiente que não é o melhor. Mas eu preciso lembrar, uma excelente qualidade de semente, somada a um bom tratamento e um bom plantio, vai me fazer superar essa adversidade de uma maneira mais positiva do que se eu não tivesse feito um bom plantio. Então, isso tudo a gente precisa lembrar. E, claro, dependendo do meu ambiente, eu posso vir a ter plantio, mesmo tendo um excelente plantio, porque o ambiente está muito adverso. Por exemplo, faltou chuva, choveu em excesso, existe um limite de tolerância para a semente, e ela pode não ser suficiente esse limite. Então, dentro de cada ambiente, que eu faça o melhor no momento do plantio, isso é muito importante. Eu preciso entender também que o excesso de temperatura é um problema muito grande para a semente. Aqui a gente está mostrando uma área com uma quantidade muito grande de plantas emergindo em momentos diferentes. Por quê? Primeiro, choveu em cima, a gente vê o acúmulo de água no sulco de plantio. Segundo, está 60 graus na superfície do solo. Isso faz com que eu tenha uma limitação muito grande, que é essas imagens que a gente está vendo aqui. As plantas se enrolam embaixo do solo, fugindo da emergência. Literalmente, ela quer fugir da alta temperatura e ela quer ficar embaixo do solo. Só que isso, ela precisa emergir para ter acesso à luz que complementa os fatores necessários para a ocorrência da fotossíntese. Então, ela ficando embaixo do solo, ela acaba consumindo toda a reserva do cotilédone e isso vai levar ela à morte. Então, são aspectos muito importantes. A temperatura é um fator que prejudica muito a emergência das plantas. E aqui a gente traz um trabalho feito em laboratório em ambiente controlado, mostrando a primeira à direita é condições ideais para a germinação da soja, a segunda e a terceira
é uma condição de alta temperatura, de alta do meio, e a outra de baixa temperatura. Então, qual a temperatura ideal para emergência da soja? De 20 a 30. 30 ou acima dessa temperatura, no solo eu vou ter limitações, que é essa imagem central. E temperatura abaixo de 20 graus, aqui no caso a gente traz com 15 graus, que pode ser uma realidade na abertura de plantio, e pode ocorrer uma questão de solo frio, isso é um problema, não é tão comum na região dos senhores, mas pode ocorrer e já ocorreu em anos anteriores. O que eu preciso me preocupar mais é com a alta temperatura, porque ela também limita as plantas. Observem as diferenças nesses 3 cenários, e o da direita e o central, que é o principal. E no campo, o que o calor faz pós-emergência, por exemplo? Observem aqui o dano por calor nas bordas do cotilédone. Isso é extremamente prejudicial para a planta, porque o cotilédone são as nossas folhas, podemos dizer, que tem origem na semente. E elas guardam a reserva que estava lá na semente. Então, ela serve para complementar as necessidades da planta nesse período inicial do estabelecimento. Isso é muito importante reforçar. Então, quanto mais eu proteger esse cotilédone, e é uma função, o tratamento tem uma função protetiva contra pragas e doenças, e de certa forma contra o ambiente também, mas isso tem um limite, principalmente perante a alta temperatura. Então, aqui um dano clássico de alta temperatura. O que mais, professor, que nós temos em relação à alta temperatura? Aqui a gente traz imagens, ó. À esquerda, 71 graus, 70,9 graus na superfície do solo, a 3 centímetros de profundidade, 46,4. E a gente observa uma emergência de planta extremamente desuniforme e dano por calor. À direita, a gente observa 64,1 graus na superfície, 37,8 a 3 centímetros de profundidade. O que ocorreu com essa plantinha? Que está ali pequenininha, tombou, ou seja, tombamento fisiológico por calor. Devido à alta temperatura e à baixa presença, baixa concentração de lignina nos tecidos nessa etapa inicial, acaba ocorrendo o tombamento. Isso não é problema de qualidade de semente, é uma situação que a planta ela está se estabelecendo, ela está se munindo de mais reservas e está aumentando o teor de lignina na sua haste principal. Porém, isso demora alguns dias, então é um período extremamente delicado para a soja. Olha aqui essa outra situação, plantas maiores tombando, por quê? Por alta temperatura também. Quando que ocorreu isso? Nesse momento? Não. Foi no momento lá do estabelecimento. Porém, ela conseguiu cicatrizar e segurar, porém depois choveu, pesou, vem o vento e ela acabou tombando. E a gente acaba perdendo unidades de produção. Isso é extremamente delicado. O outro aspecto que a gente traz em primeira mão aqui é a ocorrência de perfilhos junto aos cotilédonos, que é anormal na cultura da soja. E os produtores, nesse último ano, aconteceu muito devido à alta temperatura. Lá no início do plantio, nós tínhamos uma temperatura muito alta e acabou nós tendo esse ambiente adverso. Então, ocorreu em vários cultivares esse perfilhamento. E o produtor nos perguntava, Alexandre, o que é isso? O que está causando? É a cultivar? É a semente? É o tratamento? O que é? Algum problema no meu solo? Não, é a alta temperatura. E o que a gente pode fazer para reduzir a temperatura no ambiente de produção? Ter palha sobre o solo, manejar bem esse solo e fazer o mínimo de movimentação na linha de plantio no momento do plantio, para preservar esse ambiente que ele consegue criar um microambiente de produção, de um microambiente mais favorável, com uma temperatura menor na emergência. E isso ajuda a reduzir essas limitações. Professor, eu faço o plantio e fica sempre uns 5%, 10% de semente sobre o solo, elas germinam? Grande parte dessa semente não germina. Se germinam, geram plantas limitadas, plantas mais fracas, débeis. Por quê? Porque elas estão expostas ao ambiente, ao excesso de chuva, à alta temperatura, tudo isso está degradando essas sementes. Algumas germinam, mas acabam gerando plantas que têm uma menor capacidade produtiva. Então, investiu em qualidade de semente, investiu em todo o contexto de adubação, de proteção, na escolha correta da cultivar, tu precisa colocar a semente em contato com o solo, uma profundidade adequada, para que não ocorra essa limitação. Então, quanto mais eu reduzir essas sementes expostas ao ambiente, que a gente sabe que nunca é 100%, a gente gostaria que fosse sempre 100%, mas que seja o menor possível, porque eu preciso lembrar, se for 1%, é 1% a menos de planta, me entregando entre 15 a 25 gramas. E isso gera produtividade. Quantos reais eu estou perdendo por causa desse 1% de sementes que ficou exposta?
Isso é muito importante lembrar. Outras situações, para a gente finalizar, a questão, parou de chover, eu iniciei o plantio. Eu preciso do intervalo para que o solo permita essa abertura e fechamento do sulco de forma uniforme. Senão eu vou ter um sulco exposto, que nem a gente está vendo aqui, um sulco compactado. Tudo isso é uma condição extrema que debilita a planta na emergência. A gente precisa estar muito atento a isso. Outra condição, solo compactado. Olha a raiz principal aqui da soja, da planta, em vez de descer em profundidade, está saindo lateralmente. E a gente não entende por que nossas plantas não têm um arranque rápido. Será que o nosso ambiente é favorável a isso? Isso que a gente precisa lembrar. Então, sempre investir na construção de um excelente, de melhorias de solo, de melhorias no meio ambiente. Aqui uma outra situação que é muito comum, plantio seguido de chuva pesada. Eu tenho dano por imbebição na semente e eu tenho dano devido ao assoreamento superficial, à compactação do sulco. E a semente fica ali tentando forçar e romper essa compactação e muitas vezes ela não consegue. Então, eu acabo perdendo o meu estande de plantas. E isso é muito prejudicial. Outras situações aí que a gente traz, da ação da chuva sobre a qualidade da semente, que a gente tem à direita uma situação de chuva simulada, 30 centímetros, esse trabalho foi feito em bandeja, na área da bandeja. Então, como se fosse 30 centímetros por hectare, que muitas vezes a gente acha que é pouco, a gente acaba seguindo o plantio com umas chuvas pequenas, né? Mas olha o impacto na fisiologia da planta, no alto vigor e no baixo vigor na imagem à direita. E a imagem à esquerda, essa mesma cultivar, numa condição ideal de plantio. Então, a qualidade de sementes nos ajuda, nós estamos vendo aqui que ajuda. Porém, em vez de eu entregar essa qualidade de semente, ser direcionada para ter uma planta com maior potencial, com mais raiz, mais uniforme, ela é direcionada para superar essa diversidade. E isso é bom, por um lado, porque eu não consigo prever sempre o meu ambiente de plantio, mas, por outro, nos acende um alerta que eu preciso cuidar do plantio. Isso é muito importante.